Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Aceite a minha saudação de paz a todos vós. Eu volto já, te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Obrigado pela tua companhia, você é sempre bem-vindo. Você que já está aqui comigo desde agora, desde antes, que Deus possa realizar na tua vida o seu projeto, os seus sonhos. Amados, Palavra das 15 de segunda a sexta-feiras, todos os dias às 15 horas. Que você tenha uma tarde de terça-feira abençoada em nome de Jesus. Amados, nós estamos falando hoje sobre um ponto muito pertinente, um assunto muito interessante. Deus fez o homem, deu a liberdade para o homem. Deus fez um homem, deu a liberdade para o homem escolher o que é que ele quer da vida. Deu o homem um direito de escolha. Deus deu raciocínio para o homem escolher o que é que o homem quer escolher. Nós estaremos falando em Gênesis capítulo de número 11. O texto diz assim: Deus transforma a língua do povo numa confusão de palavras, ou nenhuma confusão de línguas. Verso 11, capítulo 11, verso 1. Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. E aconteceu que o povo mudou-se do Oriente, chegou a uma planície na terra de Sinear. Eles se fixaram ali. Então disseram uns aos outros: vamos fabricar tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa. Disseram também: vamos construir uma cidade e uma torre que chega ao céu. Vamos nos tornar famosos. Sim, vamos nos tornar famosos. Assim, não seremos espalhados pela terra. Amados, o primeiro ponto que eu quero aqui chamar atenção sobre um texto de conhecimento de você que é apreciador da palavra de Deus. Tudo o que façamos é necessário, a Bíblia nos instrui, que façamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse capítulo de número 11, ele está referindo a um povo que escapou do dilúvio. O povo que escapou do dilúvio foi a família de Noé. Então o texto aqui está referindo todo o capítulo 10, o qual foi citado uma listagem de descendência dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Noé viveu 350 anos depois que o dilúvio aconteceu. E ele teve filhos e filhas. E aqui é citado a descendência dos 3 filhos que saíram da arca com Noé e a sua esposa. E essa descendência, ela é citada, toda a listagem é feita no capítulo 10 de Gênesis. E chegou no capítulo 11, a população já era inúmeras. No capítulo de número 9, o Senhor, quando eles saem da arca, Deus abençoa Noé e a família e diz: multiplicai e enchei a
terra, ou seja, se espalhem pela terra. E era este o princípio que eles tinham na mente. Era isso que eles tinham aprendido todo o tempo. Noé pregava isso sobre eles. Os filhos ouviam isso. E chegou uma época que surgiu uma pessoa que era renomada no meio deles. O nome desta pessoa era Nimrod. Nimrod construiu muitas cidades. O texto sagrado não economiza palavras para falar deste homem. Diz assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E, por este motivo, há o ditado: valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, nas terras de Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou também Nínive, Reboate, Ircala, ou seja, mais de 10 localizações ou cidades foi fundada por este homem, que a Bíblia traz o nome dos poderosos no meio dos homens. E também a Babilônia era a terra que ele inaugurara. Então, diante de tudo isso, esta humanidade cresceu. Esta humanidade esqueceu de Deus. E o mal acontece na terra quando o homem esquece de Deus. O homem nunca pode esquecer de Deus. Deus fez o homem para ser adorado. Esse é o objetivo principal, em primeiro plano, em primeiro lugar. Deus ser adorado por Deus, pelo homem. No entanto, nesta situação, nesta época aqui, neste momento, os homens buscavam glória para si mesmo. Buscavam glória para si mesmo. Eles começaram a sentir capazes. Eles sentiram audácias. Eles sentiram que eles eram capazes de realizar e esqueceram que toda a inteligência foi Deus quem deu. Deus deu a inteligência para o homem, seja o homem filho de quem for. Quem deu a inteligência foi Deus. Se o homem inventou o barco, inventou o navio, inventou o avião, tudo isso é obra de Deus. Foi Deus quem deu a inteligência. Mas o homem usa a sua inteligência também para o lado mal. Ele usa a sua inteligência essa dada por Deus, para buscar glória para eles. E aí não se agrada a Deus. Deus entristece, porque isto é característica de ingratidão. Quando o homem pensa que ele pode andar sozinho, que ele pode fazer sozinho, que ele pode tomar decisão sozinha, quando ele imagina que todas as decisões ele pode tomar sozinho, que ele pode fazer e ele pode iniciar, começar, ir e vir, ele começa a sentir o dono da razão, aquele que pode fazer, e isto é caráter que desagrada a Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus é merecedor de ser adorado.
Ele que precisa ser adorado. Por isso que Pedro escreve na sua carta, no capítulo de número 2, na primeira carta do capítulo de número 2, o versículo de número 9, dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, façais para que o Senhor seja glorificado. Se você come, é para Deus ser glorificado. Se você bebe, é para Deus ser glorificado. Se você faz qualquer outra coisa, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E por que eu não posso abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta, para você responder para você mesmo? Você tem praticado atos, você tem praticado ações para que o nome do Senhor fosse glorificado? Você tem viajado para o nome do Senhor ser glorificado? Você tem caminhado para o nome do Senhor ser glorificado? Você tem falado para o nome do Senhor ser glorificado? Você tem se alimentado para o nome do Senhor ser glorificado? O texto sagrado é claro: façais qualquer outra coisa. Se é para o nome do Senhor ser glorificado, então faça. A sua casa, que você conseguiu, que você construiu, que você concluiu, é para que o nome do Senhor seja glorificado. O carro que você adquiriu é para que o nome do Senhor seja glorificado. Você acordou hoje, você trabalhou hoje, você está trabalhando nessa terça-feira abençoada, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Tudo que façamos é para glorificar o nome do Senhor. Mas quando a gente começa a sentir grande, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a se colocar em posição acima, quando a gente conclui o diploma, quando a gente coloca o certificado na parede, quando a gente cria habilidade, domina aquilo que falamos, parece que nós somos alguma coisa, parece que nós já somos alguém, mas tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, não é para o nome do homem ser glorificado, porque se o homem existe é por causa de Deus, se o homem fala é por causa de Deus, se o homem pronuncia é por causa de Deus, se o homem trabalha é por causa de Deus, se o homem se alegra é para glorificar o nome do Senhor. E eles decidiram então, disseram uns aos outros: vamos fabricar tijolos. Até aí tudo bem, fabricar tijolos, parece até que é para a glória de Deus. E eles queimavam os tijolos, e tudo isso aí tudo bem, porque também é louvável a Deus que o homem tenha atitude. O homem ter atitude, isso também glorifica a Deus, é louvável a Deus. Aliás, Deus quer que o homem tome atitude mesmo. Deus quer que o homem faça alguma coisa mesmo. Deus quer que o homem crie alguma coisa mesmo. Que o homem invista em alguma coisa mesmo. Isto é louvável a Deus. E quando ele chega no versículo 3, diz: então disseram uns aos outros, vamos fabricar tijolos. Isto é uma determinação, isto é uma ação, isso é uma iniciativa. Tudo isso é louvável a Deus. Queimá-los bem os tijolos, isto é louvável a Deus.
eles usavam os tijolos no lugar das pedras. Em vez de colocar pedra para construir um prédio, uma casa, eles colocavam agora os tijolos. E assim eles usavam os tijolos no lugar das pedras. E começaram a usar pinche, como se fosse a massa de cimento ou argamassa. Eles começavam a usar pinche para que as pedras não se movessem, ou os tijolos não se movessem. E disseram também, vamos construir uma cidade. É louvável a Deus a iniciativa, construir uma cidade. Eles disseram também, e uma torre também. É louvável a Deus a iniciativa. Construa a cidade, construa tijolo, construa pinche, construa ruas. Isto é louvável a Deus. Eles construímos também uma torre. É louvável a Deus. Agora eles pecaram quando eles disseram, vamos construir uma torre que chegue até o céu. Começaram a errar aqui. E eles continuam, vamos nos tornar famosos. Esse termo significa, vamos ser glorificados, vamos ser honrados, vamos adquirir glória para nós. E eles continuam, não seremos espalhados pela terra. Mas no capítulo 9, versículo 1, o Senhor diz, enche a terra, espalhe a terra. Vocês precisam encher a terra e não ficar presos só em um lugar. Deus quer que vocês saiam, que vocês andam. Então eles disseram, não, vamos construir a cidade, a torre, e nós vamos ficar famosos aqui e não precisamos de sair, ou seja, desobedecer a Deus. Então o Senhor diz, o Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. Ele analisou a situação e disse, um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imagine o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro. Então, o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro e eles tiveram de interromper a construção da cidade. É por isso que ela ficou conhecida como Babel, porque foi ali que o Eterno transformou a língua do povo numa confusão de palavras e dali os dispersou pelo mundo inteiro. Ninguém sai da vontade de Deus. Ninguém sai dos preceitos de Deus. Ninguém foge do propósito de Deus. Não adianta, não adianta. Quero chamar a tua atenção porque Deus aqui, ele olhou do céu. Então diz assim, o Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. E ele analisou a situação e disse, um só povo, uma só língua. Aí ele diz, vamos descer e causar uma confusão de palavras. Nesta expressão deste convite, vamos, aqui ele inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que ele disse, façamos o homem. Aqui ele diz, desçamos e confundamos as línguas. Agora observe uma coisa que eu quero falar com vocês bem rapidinho. O Eterno desceu para olhar a cidade. Mas Deus não precisa se mover para olhar nada. Deus é absoluto. E Deus, ele não muda. Deus é onisciente, é onipresente.
Então, o futuro de Deus, ele veja o presente. No presente de Deus, ele veja o futuro. Deus não é como um homem, ser humano, que ele precisa chegar para olhar. Mas a expressão de Moisés, quando escreve, ele disse, então Deus desceu para olhar. Essa expressão, irmão, ela é chamada no meio teológico de antropomorfias. Ou seja, uma expressão humana, a expressão do homem, antropopatia, expressão um homem, como está em Gênesis capítulo 6 e versículo 6, também uma expressão humana, que diz assim, Deus arrependeu de fazer o homem. Deus não arrepende de nada. Deus é onisciente. Deus sabe o futuro. Mas quando Deus determinou, colocou o homem para o homem tomar decisão, Deus deixa a sua onisciência, isso é uma tese minha, não é da Bíblia, é minha. Deus deixa a onisciência, ele, para você entender, eu vou explicar de uma forma simples, como se ele congelasse a sua onisciência para deixar o homem caminhar. Para deixar o homem caminhar. Para ele sentir como se, na linguagem humana, como surpreendido pelo acontecimento do homem. Isso é a forma antropopatia que nós entendemos aqui. Porque Moisés não achou outra escrita para escrever. A expressão Deus arrependeu ter feito o homem, aquela expressão ela significa Deus está triste com o homem. Deus está triste com o homem. Quando Deus plantou o jardim do Éden e colocou um homem lá dentro, e colocou também lá dentro uma árvore proibida, observa que Deus deixou a antropomorfias decidirem sobre aquilo ali. Ele só deixou a ordem. Ele sabia que aquela árvore ali ia ser a causa de tudo. Ele poderia impedir, tirar a árvore dali. Mas Deus deixa para o homem. Deus sabe que o homem vai se atropelar na frente. E Deus vai entristecer pela atropelagem, pela queda lá na frente. Só que Deus não intervém. Deus não intervém em tudo. Deus deixa o homem decidir. Porque eu volto a afirmar, Deus fez o homem inteligente. E ponto. Segue. Siga a sua vida, homem. Decide. Aqui está a palavra para você escolher o caminho da vida e da morte. Então a expressão o Eterno desceu para olhar a cidade não significa que ele não estava vendo a cidade e nem vendo o que eles estavam fazendo. Para Moisés, ele disse para Moisés lá no Monte Sinai, desça lá e veja o que Arão e que o povo está fazendo. Porque ele estava vendo. Aqui Moisés escreve que ele desceu para ver. E tem muitas outras expressões antropomórficas, principalmente em Gênesis, que é a linguagem humana para nós entender. É como se Moisés humanizasse o Deus para entender os sentimentos e as ocasiões e os acontecimentos. Mas Deus é eterno, é soberano, e o Senhor não precisa de ser conduzido e ele não é surpreendido por nada. Deus é Deus. E Malaquias, capítulo de número 3, diz que Deus
é imutável. Deus não muda. Deus não muda. Se o homem cai para lá, levanta, faz, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu lar, o seu casamento, a sua natureza. Que Deus abençoe o teu coração, a tua alma, as suas finanças. Seja alcançada por Deus agora. Que Deus alcance a tua família, o seu amigo, o seu ante querido. Que Deus abençoe a tua casa. E que o Senhor dê saúde e dê paz para todos sempre na tua casa. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. São os votos e a ministração da parte de Deus para teu coração nesta tarde. Seja feliz, aguenta firme, tudo vai passar em nome de Jesus. O nome dele vai ser glorificado e tu serás feliz, alegre para todos sempre, para a glória do nome do Senhor. Aceite esta ministração. Muito obrigado pela tua presença. Compartilhe esta live. Tenha uma terça, final de terça, abençoado, no nome de Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, quero te agradecer pela vida, pela existência. Eu quero te louvar pela companhia dos teus filhos, meu Pai. Senhor, aqueles que ouvirem, aquele que ouvir esse vídeo, meu Pai, esta live, Senhor, possa ser impactado pelo poder da tua palavra. Pai bondoso santo, visita o celeiro, a despensa, a casa dos teus filhos hoje, com provisão. Meu Deus, visita os hospitais, meu Pai. Senhor da glória. Ó, meu Deus, os leitos, meu Pai, nas UTIs. Jesus amado, vem, ó Pai querido, esvaziar esses hospitais, meu Pai. Senhor da glória, nos ajuda, Senhor. Pai, nos dá fortalecimento nos dias que estamos vivendo, que são difíceis, mas Tu és a nossa proteção, para a glória do nome do Senhor. Aceita, meu Deus, a minha oração, em nome de Jesus.